resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Aula de hoje: grandes intenções só transformam vidas quando viram pequenos gestos de valor. Nossa, que título grande! Então, vou repetir, tô falando pausadamente para ir fazendo sentido para você. Grandes intenções só transformam vidas quando viram pequenos gestos de valor, ok? Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Módulo 2, 6 maneiras de causar uma impressão duradoura. Capítulo 6, é o último capítulo do módulo, é a última maneira, né? A 6ª maneira de causar uma impressão duradoura. O capítulo se chama Faça o Possível para Deixar as Pessoas Mais Felizes. Eu acho lindo esse título. Tem gente que vai achar que é ingênuo, né? Nossa, que ingenuidade no mundo de hoje, né? Bom, eu dividi o capítulo 6 em 3 partes, para que as aulas fiquem didáticas, dinâmicas, você possa assistir em qualquer tempinho que você tenha livre, tá? Não perca a aula. Hoje a gente vai estudar a parte 2. Perdeu a parte 1? Volta uma aula atrás, assiste a parte 1 para você entender a parte 2, ok? Bom, como sempre, eu começo a aula com uma pergunta sobre a sua vida, porque aí eu arranco você de onde você está e jogo você aqui dentro do livro, dentro do assunto. Porque quando você tem que pensar sobre a sua vida e responder sobre ela, ao mesmo tempo, você está dentro do assunto para o qual eu te trouxe, tá? Fica mais fácil de entender o livro e colocar em prática, né, dentro do seu contexto de vida. Esse é o meu propósito aqui, te ajudar, ok? Bom, qual que é a pergunta de hoje? Vamos lá. Você já teve uma grande intenção, mas você percebeu que ela não produziu o resultado que você esperava, né? Você teve uma grande intenção e um pequeno resultado ou zero resultado, né? Talvez você quis melhorar um relacionamento, criar uma experiência incrível para um cliente, construir uma parceria de sucesso, né? Só que em algum momento você percebeu que as suas boas intenções sozinhas não foram suficientes, né? Por que isso? Por que isso acontece, né? Porque tem uma diferença, gente, entre você imaginar uma grande transformação e você construir aqueles pequenos passos que vão tornar essa transformação possível, ok? Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, seguindo o nosso estudo, livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, capítulo 6, faça o possível para deixar as pessoas mais felizes, ok? Na primeira parte, a gente aprendeu que os pequenos gestos, eles podem sim gerar grandes impactos, ok? E agora a gente vai para a parte 2. Vamos para o texto. Depois eu vou pegar o coração desse texto, gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real hoje, assim que você acabar de assistir essa aula, porque dessa forma você todos os dias consegue mudar pequenas coisas na sua vida para melhor e em pouco tempo você vai perceber que você se transformou numa pessoa muito melhor, que a sua vida melhorou muito, ok? Esse é o meu compromisso com você aqui. Então vamos lá. A gente estava falando daquele gerente da loja Macy's, né? Que fez uma primeira promoção que deu errado, né? Mas ele foi sábio, percebeu o erro dele, refez a estratégia, levando em conta a pessoa, o próximo, o cliente, e não a venda em si, ok? E aí, o que você acha que aconteceu com as vendas? Agora a gente começa a parte 2 do capítulo 6. As vendas superaram em 40% as do mês anterior. Eles não venderam o dobro, meta que até o gerente admitiu ser alta demais, mas o resultado foi 50% melhor do que o apresentado no começo do verão. E o mais importante de tudo foi um progresso. A diferença estava nos detalhes. Comparando os dois momentos, percebe-se que o panorama não mudou. O que mudou foi o foco da equipe.
Em vez de tentar fazer vendas grandes, eles promoveram pequenas ações para deixar as pessoas um pouco mais felizes, e as pequenas sementes plantadas com zelo resultaram numa colheita maior. Muita gente comete o erro de achar que inspiração e implementação são a mesma coisa. É como um professor de artes que leva sua turma aos Alpes e pede aos alunos que reproduzam aquela paisagem maravilhosa. O panorama é inspirador. Uma campina interminável de grama verde ondulante, choupos brancos com folhas douradas, um riacho serpenteando o sopé de montanhas nevadas. Mas o simples fato de enxergar essa imagem não dá aos estudantes a capacidade de transpor uma folha sequer para a tela com habilidade. Se os alunos não forem ensinados a pintar cada detalhe, não criarão nada parecido com a paisagem pitoresca à sua frente, por mais que se esforcem. Para se tornarem grandes artistas capazes de reproduzir o quadro geral, eles devem aprender a focar nos detalhes. E em nenhum aspecto da vida isso é mais verdadeiro do que nas relações humanas. Quem nunca teve grandes planos para uma sociedade, uma parceria ou uma amizade? Uma proposta de casamento nada mais é do que uma visão do futuro de um relacionamento. Um contrato de sociedade nada mais é do que uma visão do futuro de uma parceria empresarial. Um contrato de emprego nada mais é do que uma visão do grande trabalho que o empregador e o empregado podem realizar juntos. Mas será que basta descrever poeticamente o seu amor pelo cônjuge, prometer um excelente serviço, um conteúdo relevante ou um suporte valioso ao seu cliente? Dizem que Leonardo da Vinci começou a pintar Mona Lisa em 1503 e só terminou em 1519. Alguns historiadores da arte especulam que ele passou boa parte desse tempo estudando e aprimorando o sorriso enigmático que vem sendo o tema central de conversas ao longo dos últimos 5 séculos. Hoje em dia, o famoso sorriso adorna uma sala no valor de $7,5 milhões no Museu do Louvre, onde transitam 6 milhões de visitantes por ano. A pintura é avaliada por alto em $500 milhões, embora a maioria alegue que é impossível calcular o valor do quadro. O que seria Mona Lisa sem esse famoso detalhe? Uma grande pintura que não atingiu seu potencial máximo. O mesmo acontece com você. Suas melhores e mais grandiosas intenções para um relacionamento, seus seguidores, uma empresa ou uma parceria ficarão aquém do potencial delas se as suas intenções inspiradoras não se traduzirem em pequenas atitudes que demonstrem serviço e valor. A maioria dos empresários enxerga o serviço ao consumidor como uma campanha publicitária, disse Scanlon. Eles postam, prometem e promovem. O problema é que, a menos que executem tudo isso na forma de pequenas melhorias a cada dia, o serviço ao consumidor é só da boca para fora. É uma Mona Lisa sem o sorriso. Um belo esforço, mas sem qualquer diferencial. É preciso sempre lembrar que a nossa motivação para fazer amigos raramente é igual a que os outros têm para nos fornecer amizade. Você é motivado por aquilo que pode obter a partir da lealdade, do apoio ou do esforço colaborativo do outro. Você é motivado pelo grande quadro formado pela conexão e pela colaboração, pela forma como as coisas poderiam ser. Por outro lado, as pessoas com quem você quer se relacionar e formar parcerias enxergam apenas o pequeno quadro da própria experiência que tem com você. Eles veem a essência das suas motivações e se sentem motivados pelas coisas como realmente são.
E há outras pessoas que estão sempre se perguntando sobre você. Qual é o valor do meu relacionamento com essa pessoa? A pergunta, o que você fez por mim recentemente, ainda influencia as pessoas. Talvez até mais atualmente, num cenário em que milhões de mensagens e mensageiros querem a nossa atenção. Isso não significa, como muitos acreditam, que você precisa estar sempre se superando ou se exibindo como se a vida fosse um espetáculo. Apenas que o segredo de todo progresso interpessoal é acrescentar valor regularmente. Na era digital, para fazer amigos é preciso realizar um trabalho de marketing, se destacar, ser importante, disse o lendário coach Tony Robbins numa entrevista recente. Existem duas maneiras de se destacar: fazer algo muito bem ou muito mal. Infelizmente, a infâmia é o caminho mais fácil para se tornar conhecido. Com a tecnologia, temos o incrível poder de nos conectar com qualquer pessoa do planeta, aprender com ela e acrescentar valor à sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao mesmo tempo, temos o poder de prejudicar alguém ou bancar o idiota, e com isso nos destacar da mesma forma. O pior é que muitas pessoas escolhem esse caminho. Tirando as consequências óbvias desse caminho para uma relação, o problema estratégico é que na era digital o que não falta são itens provocativos sendo veiculados a cada segundo. Considerando meios de comunicação, campanhas de marketing e comportamentos egoístas no mundo virtual, a competição que essas pessoas enfrentam para manter o interesse do público é colossal. E as recompensas, obviamente, não compensam. A verdadeira chave para fazer amigos e influenciar pessoas, de acordo com Robbins, é transformar os relacionamentos manipulativos em relacionamentos significativos. É a única maneira, e a única maneira de fazer isso é estar sempre acrescentando significado e valor a eles. É nessa balança que todas as suas interações são pesadas. Cada tweet, post, e-mail, telefonema e encontro presencial. Para que lado vai pender a balança em cada interação? Para o lado de mais ou de menos valor? Para que lado a sua balança vai pender ao longo do tempo? Talvez essa seja a pergunta mais importante, porque todos cometemos erros. Temos dias ruins. E pior, a consequência das falhas pode ser maior e mais impiedosa do que nunca. Só por isso já seria sensato fazer tudo o que está a seu alcance, em cada frente de batalha e em cada mensagem, para melhorar um pouco a vida dos outros. Apesar de termos margem de manobra, ela não é tão grande quanto se pensa. Quantas vezes um simples olhar estraga um relacionamento? É verdade, né, gente? Às vezes ninguém precisa falar nada, né? Um simples olhar. Então, ok, tá? A parte 2 do capítulo 6 termina aqui. Na próxima aula a gente vai terminar o capítulo 6, ok? Vamos lá, vamos conversar sobre o que foi lido? Muita coisa, tem muito conteúdo aí, importante, tá? Vamos lá. O livro, ele agora, nessa parte 2, ele começa a aprofundar essa ideia de que os pequenos gestos podem gerar grandes impactos, né? E como que ele aprofunda essa ideia? Ele mostra que não basta você ter uma visão inspiradora das coisas, né? Não basta sonhar, tá, gente? É preciso você transformar essa visão sua em pequenas atitudes que sejam constantes. São os tijolinhos, lembra? Na aula eu falei, pensa sempre nos tijolinhos, tá? Você está construindo uma casa, é a base de tijolos, ok? O exemplo da loja Macy's mostra exatamente isso. Na primeira tentativa, a equipe tinha um grande objetivo, né? Aumentar muito as vendas. E a estratégia parecia boa, né? Só que eles perderam o essencial. Eles deixaram de olhar para as pessoas.
Já na segunda tentativa, o cenário era praticamente o mesmo. O objetivo continuava grande, só que agora o foco mudou, né? Então, em vez de eles pensarem apenas na venda final, eles começaram a pensar naquelas pequenas ações que iam melhorar a experiência dos clientes, né? E ajudar esses clientes, eles iam observar esses clientes, facilitar a vida deles, cuidar dos detalhes. E aí o resultado apareceu, certo? As vendas aumentaram 40% em relação ao mês anterior. Só que o maior aprendizado nem estava no número, tá? Estava no caminho que eles percorreram, a trajetória, o tal do famoso processo. Bingo? Primeiro bingo do dia aqui, tá? Bom, o que mais? O que é importante também a gente frisar? Os grandes resultados, geralmente eles são consequências de pequenos valores que você entrega todo dia. Então, muita gente confunde a inspiração com a implementação, né? Às vezes, você acredita que ter uma grande ideia já é suficiente. Não é, tá? Porque uma ideia, por mais bonita que ela seja, ela precisa ser colocada em prática. E o livro, ele traz uma comparação, né, com um professor de artes que leva os alunos diante de uma paisagem perfeita, né? Montanhas com neve, campos verdes, árvores douradas, ou seja, um cenário impressionante. Uma imagem que inspira. Só que você só observar aquela paisagem não te transforma num grande artista. Para você reproduzir aquela beleza que você está vendo, você precisa aprender cada detalhe. Como você cria as sombras no desenho, o movimento das folhas, a mistura das cores, a textura da paisagem. Entendem? Então, o que o livro está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que para você construir uma coisa extraordinária, você precisa aprender a cuidar do extraordinário que existe nos pequenos detalhes, nos tijolinhos. Bingo? Ou seja, existe o extraordinário nos tijolinhos também, tá? Não só na casa pronta. E isso também acontece nos relacionamentos, tá? Muita gente possui planos grandes, né? Querem uma amizade forte, uma empresa admirada, uma parceria duradoura, um relacionamento de confiança, né? Quem não quer? Só que uma visão de futuro, ela não se sustenta sem você ter atitude agora no presente. Então, uma promessa de amor, ela precisa aparecer naqueles cuidados pequenos que você tem com a outra pessoa. Né? Um compromisso profissional, ele precisa aparecer naquelas pequenas entregas que você faz todo dia. Uma relação com um cliente, ela precisa aparecer naquelas pequenas demonstrações de valor que você oferece para ele. Ok? Bingo? Entenderam? Né? Vamos lá. Segundo bingo do dia, então. Vamos para o terceiro. Grandes declarações, gente, impressionam, né? Mas aquelas pequenas atitudes que você tem, a obra, olha. Ai, Senhor. As grandes declarações, elas impressionam, mas as pequenas atitudes é que confirmam, né? E aí o livro traz um novo exemplo, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, né? Essa obra levou anos para ser concluída. Muitos historiadores acreditam que o Leonardo da Vinci dedicou grande parte desse tempo aperfeiçoando apenas um detalhe específico dela, o sorriso. Ou seja, um pequeno elemento, né, que se tornou uma das características mais famosas da história da arte toda do mundo. Agora eu quero que você imagine essa pintura sem esse detalhe. Ainda seria uma grande obra? Sim. Mas talvez não tivesse alcançado o mesmo impacto, né? Essa reflexão que o livro faz sobre a Mona Lisa se aplica a você. As suas melhores intenções, elas existem, né? Os seus grandes planos existem, mas são os detalhes que você faz, que você presta atenção todo dia, que revelam o verdadeiro valor do que está acontecendo. Bingo, né? Um bingão agora. Uma grande intenção, gente, sem as pequenas atitudes, é só uma promessa bonita, ok? Bingo de milhões, né? É isso que o livro está te ensinando, tá?
E esse princípio ele é muito importante quando você trata do relacionamento com as pessoas, né? Muitas empresas falam sobre excelência no atendimento, né? E aí elas prometem cuidado, atenção, experiências incríveis. Só que se isso não aparece naquelas pequenas ações diárias que eles têm com os clientes, tudo permanece apenas no discurso. É tudo discurso, né? É como se fosse a Mona Lisa sem o sorriso. Tem esforço, tem beleza, mas falta aquilo que é especial, aquilo que criou a conexão com as pessoas, certo? E as pessoas, elas não se conectam só com aquilo que você promete a elas. Elas se conectam com aquilo que você entrega para elas, ok? Bingo, né? Não é a promessa, é a entrega, ok? E tem também uma diferença importante entre a forma como você enxerga as suas próprias intenções e a forma como as outras pessoas percebem as suas atitudes, tá? Porque você costuma olhar para o grande quadro, né? A casa pronta, lembra? Você pensa assim, eu quero construir uma boa relação, eu quero ajudar, eu quero entregar valor, não é? Só que a outra pessoa, ela não vê o grande quadro, ela vê o pequeno quadro, ela vê o tijolinho. Por quê? Porque ela só consegue observar a experiência que ela teve com você, ela só passou um tijolinho com você, ela só consegue observar o tijolinho, ok? Então, ela conversou uma vez com você. O que ela observa? Como você respondeu ela, como você a tratou, como você agiu com ela naquele momento. A visão dela é só o tijolinho. Bingo? Então, entendam que as pessoas, elas não vivem as suas intenções. As pessoas vivem as suas atitudes. O bingo de milhões do dia está aí, ok? E é por isso que eu acho que tem uma pergunta que influencia qualquer relacionamento que o livro traz, né? Qual é essa pergunta? O que você fez por mim recentemente? Essa pergunta, ela é muito poderosa porque hoje em dia o mundo está cheio de mensagens disputando a sua atenção, né? Então, todo mundo quer ser percebido, quer espaço, quer ser influente. Só que aquilo que realmente vai permanecer é o valor que você conseguir acrescentar às pessoas. E isso não significa que você precisa fazer uma grande apresentação para elas todo dia, tá? Não. Não significa que você tem que viver tentando impressionar ninguém. Não é disso que se trata o livro. Significa apenas que você tem que buscar melhorar um pouco a cada dia a experiência das pessoas que estão ao seu redor. Olha que bingo. É fácil, quando é um pouquinho por dia é fácil, né? Só que para isso você tem que ter constância, para que todo dia seja um pouquinho. Senão você zera, começa todo dia do zero, começa todo dia do zero. Não funciona, né? Então a palavra aqui é constância. E a constância de pequenos valores cria grandes relações. Olha que bingo de milhões, né? O livro traz agora o Tony Robbins. E ele fala que na era digital, a gente tem uma capacidade enorme de nos conectar com pessoas do mundo todo, né? Então, a gente pode aprender com elas, compartilhar com elas, ajudá-las, acrescentar valor a elas. Mas a gente também pode escolher o caminho contrário, né? A gente pode tentar chamar atenção através de um comportamento negativo, buscar um reconhecimento através de um conflito, né? A gente pode querer ser lembrado pelas razões erradas. Mas, de qualquer forma, você vai ser conhecido? Vai. Mas ser conhecido não é o mesmo que ser valorizado, ok? Bingo, né? A gente tem aí, ultimamente, um exemplo, né, de uma grande influenciadora no país, que ela é extremamente conhecida por milhões, né? Só que ela é conhecida pelas razões erradas, certo? Então, ela viraliza por questões erradas, pelas razões erradas. Então, ela é conhecida, ela não é valorizada, ok? Bem? Bom, outra coisa também que eu não posso deixar de passar com vocês que o livro traz nesse trecho, sobre a atenção, né? A atenção
da pessoa você pode conquistar rapidamente. Mas a confiança dela você tem que construir diariamente, ok? Mais um bingo aí. Então, a verdadeira influência acontece quando você consegue transformar uma relação superficial numa relação significativa. Só que isso só acontece quando tem uma pergunta, quando você faz uma pergunta por trás de cada interação que você vai ter com a pessoa. Qual é a pergunta, né? Essa conversa acrescentou algo positivo para essa pessoa? Eu fiz bem a ela? Essa mensagem melhorou o dia dela? A minha presença trouxe valor para essa pessoa? Essa é a pergunta que você tem que fazer, né? Cada interação com qualquer pessoa deixa uma marca, gente. Entendam isso. Cada mensagem que você mandar, cada comentário que você fizer, cada ligação que você fizer, cada encontro que você tiver, tudo coloca alguma coisa na balança da vida. Ou você coloca mais valor ou menos valor, ou coisa positiva ou coisa negativa, tá? Toda interação é uma oportunidade de você deixar alguém um pouco melhor do que estava antes. Bingo, né? Olha que oportunidade de ouro. Agora eu vou jogar para a sua vida, né? Vamos refletir aqui agora com as perguntas. As suas atitudes demonstram aquilo que você diz que valoriza? Ou seja, você faz aquilo que você prega, que você fala, né? Você tem cuidado daqueles pequenos detalhes nos seus relacionamentos? As pessoas, elas recebem valor quando estão perto de você ou apenas promessas? Você está mais focada no seu resultado final ou na sua experiência com as pessoas? E na experiência das pessoas com você? Qual pequeno gesto que você pode fazer hoje para melhorar uma relação que você tenha? A sua comunicação, ela acrescenta? Que impressão as suas últimas interações deixaram nas pessoas? Você já perguntou isso para as pessoas? Todas essas perguntas, feitas da maneira como eu faço, elas despertam consciência em você, tá? Não é à toa que eu faço várias na sequência, de forma rápida. É para despertar essa consciência, ok? E é exatamente essa consciência que eu continuo desenvolvendo com você na Cartilha Mente de Ouro. Para você criar uma mentalidade de crescimento, né? Que não esteja apenas nos grandes objetivos que você deseja alcançar, né? Que também esteja naqueles pequenos comportamentos que você repete todos os dias. Na Cartilha Mente de Ouro, eu desenvolvo com você inteligência emocional, melhoria da sua comunicação, né? E como transformar pequenas atitudes em grandes mudanças. Por que trabalhar isso, né? Porque os resultados extraordinários, eles são construídos através daquelas escolhas simples, mas que você faz com consistência todo dia, os tijolinhos, né? Além da cartilha, você ainda recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos e curtinhos para você fortalecer todo dia essa nova mentalidade que você está aprendendo a construir comigo, ok? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque esse conteúdo foi feito através de muito estudo, muita dedicação, muito esforço. É um conteúdo muito rico, tá? E muito resumido, muito prático, ok? E também foi feito, sim, com muito amor, né? Agora, eu quero que essa pergunta você responda aqui nos comentários. Qual pequeno detalhe que você acredita que você pode melhorar, que vai conseguir fortalecer os seus relacionamentos, seja qualquer tipo de relacionamento, ok? Antes de eu encerrar nossa aula, eu vou deixar o desafio da Mente de Ouro para vocês. Está na hora de gerar a ferramenta de transformação, tá? Durante o dia de hoje, eu quero que você escolha uma interação, ok? E isso pode se estender, tá? Durante os próximos dias também. E aí eu quero que você faça uma pergunta simples em cima dessa interação que você vai ter, né? Com essa pessoa.
Qual é a pergunta? Você vai se perguntar: como que eu posso tornar esse momento melhor para essa pessoa? Esse momento que eu vou ter de interação com ela, né? Então pode ser no trabalho, na sua casa, com um cliente, com um amigo, tanto faz, tá? E aí você vai praticar um pequeno gesto de valor com essa pessoa. Qual é um pequeno gesto de valor? Pode ser uma resposta mais atenciosa em vez daquela resposta seca de sempre. Uma ajuda inesperada, você não está acostumado a ajudar e vai lá e ajuda, né? É uma demonstração de cuidado que você vai ter. E aí eu quero que você observe como que essas pequenas mudanças vão alterar a qualidade dessa relação com essa pessoa, tá? Depois eu quero que você volte aqui, claro, e compartilhe a sua experiência com a gente nos comentários. E você vai aprender com isso que as pessoas que cuidam dos detalhes, elas constroem relações que resistem ao tempo. Então você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. E nessa segunda parte do capítulo 6, você aprendeu que as grandes intenções precisam encontrar os pequenos caminhos para elas se transformarem em realidade, ok? Isso é muito importante de vocês guardarem, tá? Não basta você querer construir uma relação melhor. É preciso você demonstrar isso através de atitudes. A equipe da Macy's descobriu, que resultados maiores surgiram quando ela deixou de olhar apenas para as vendas e começou a olhar para as pessoas. O Leonardo da Vinci mostrou que um pequeno detalhe pode transformar uma grande obra em algo inesquecível, né? E essa verdade também existe nos relacionamentos, certo? As pessoas, elas não experimentam as suas intenções, elas experimentam as suas ações. Por isso, eu acho que a pergunta mais importante a ser feita não é o que eu quero conquistar, o que você quer conquistar, né? E sim, que valor que você está deixando na vida das pessoas enquanto você caminha até o que você quer conquistar. Olha que bingo de milhões, né? E por que essa pergunta? Porque as grandes relações, elas não são construídas num único momento extraordinário. Elas são construídas nos pequenos momentos que você trata com cuidado, os tijolinhos, ok? Bom, então, para finalizar, eu quero que vocês entendam que a aula, ela termina aqui, mas a transformação que essa aula gerou na sua vida, ela continua. Eu espero você na próxima aula, te lembrando de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Um beijo grande no coração de vocês. Tem aula nova todo dia, 7 horas da manhã.